A gente tem hoje dados de sobrepeso e obesidade que já passam dos 50% no caso do brasileiro, e a gente chega a dados muito próximos do que a gente falava dos americanos, né? Que os americanos têm os maus hábitos alimentares deles e tal, e a população é predominantemente obesa, e o brasileiro está caminhando a passos largos, em bem menos tempo talvez, exatamente pelo mesmo caminho, mesmo destino. Sim. Eu pergunto, a gente está copiando os hábitos americanos ou os nossos hábitos são tão ruins e estamos piorando? A gente só copia o que não presta dos Estados Unidos. Impressionante. Bicho, eu não sei, eu não tenho muita opinião sobre isso não. Mas tem dados interessantes, por exemplo, de IMC, que todos os padrões que a gente leva hoje para estabelecer percentual de gordura, para estabelecer, índice de massa corporal, como o IMC que eu já falei, eles são baseados em dados americanos. Então, eu não sei se essa preocupação, esse controle de dados que a gente copia para a gente faz com que a gente entre pelo mesmo caminho, ou se é o contrário, se realmente a gente tem hábitos de vida complicados que geram essas situações. Que já eram bem ruins. Por isso que eu disse que eu não tenho uma opinião formada sobre o que acontece, porque a gente usa dados de de moderação, né? A gente modera esses dados baseados em outra população, pô. Mas isso é um mal mundial, não é um mal que veio dos Estados Unidos. E aqui no Brasil é assim, a gente percebe que pensar por classes. A classe menos favorecida é a questão da falta da informação e a questão do acesso a alimentos. Sim, forma mais saudável. Mais saudáveis, que estão um custo um pouquinho Alimentação maior, caro. mais caro. E às vezes até a falta de informação, né? Às vezes alimentos mais baratos que eles não trocam com uma coisa mais barata, às vezes que não tem o dinheiro para comprar. Sim. Isso está muito ligado a essa questão da relação do pobre e de pessoa menos favorecida. E a questão da gente já trabalhando, pensando numa classe um pouquinho mais média, é a questão de ter um carro, Do comodismo. o apartamento tem um elevador. Às vezes a pessoa desce do elevador, anda um pouquinho em casa, desce do elevador, já entra dentro do carro, chega no trabalho, senta, começa a trabalhar, levanta, não vai dar se levantar. O almoço chega aqui, às vezes quando chega, almoça comendo alguma coisa, muita gente já percebe isso aí, levanta, termina o trabalho, caminha um pouquinho, desce o elevador, sobe o elevador, vai até o carro, vai chegar em casa, anda pouco. Desculpa. É isso que a gente está se percebendo muito, no que eu converso muito. Muita gente, todas as classes, a gente percebe muito a questão daquela importância da anamnese. A gente pergunta muito isso aí, e eu observo muito isso aí. Então, não comenta, não sei o que. Aí eu pergunto, às vezes eu pergunto diretamente, o aluno ele fala. Aí existe muito relacionado à questão do sobrepeso, entendeu? A questão do conforto, que hoje é muito maior. Hoje, antigamente, eu ia levantar a televisão e ia ali, entendeu? Às vezes tinha hábitos de infância, de correr na rua, de fazer coisa de movimento. Isso aí, meu amigo, Hoje se a você gente já for não tem falar mais da nem os infância, espaços. Hoje não tem mais esse Tem espaço outros também, espaços, essa é uma relação espaços. mínima, né? Que tem outros fatores, muitos fatores a mais relacionados a... Trabalha para ganhar dinheiro e o dinheiro a gente usa para cuidar da nossa saúde, que a gente perde quando trabalha. Acaba ciclo, entrando nesse é um ciclo. A gente trabalha para cuidar da nossa saúde. E o curioso é que o corpo humano foi moldado por gerações gastando energia. Exatamente. Né? E hoje tem os hábitos de caçadores, vamos dizer assim. E hoje a gente Mas hoje a gente regressão, poupa energia, tá meio que a regressão. Hoje em Tudo é dia. para poupar a energia. gente anda meio que na contramão, né? Do que o corpo seria preparado. Nosso corpo é preparado para gastar energia. Eu Ao mesmo tenho- tempo que ele se preserva muito, não é? Então você tem hoje dados de sobrepeso que são realmente alarmantes, mas parece ser muito mais fácil pular do sobrepeso para a obesidade do que trazer esse sujeito do sobrepeso para o peso normal. Né? E como eu falei logo no início, o nosso alimento é o nosso maior remédio. Hoje, cada esquina tem aí várias farmácias, uma do lado da outra, só para oferecer esse tipo de cura, que é com medicamentos. Mas o nosso
grande remédio é o que a gente ingere. Então, até quantos problemas vêm decorrido a excesso de medicamentos? Esses medicamentos, principalmente como corticoides, o que geram naquilo ali no nosso corpo. A agressão. O antibiótico, por exemplo, é isso. Ele é totalmente contrário à nossa biologia. Ele vai fazer um trabalho inverso do que o nosso corpo precisa para o quê? Matar aquilo que está agindo. É algo assim que a gente vai sempre virando a bola de neve, porque até colocar na cabeça que aquilo que você come é aquilo que você é difícil, né? Difícil demais. Hoje está muito relacionado à questão do emagrecimento. Você não come, você não é alegre, não é vivo. Mas às vezes isso é uma falsa ideia de que você é educado desde pequeno. Por exemplo, eu tenho um sobrinho meu que ele é educado desde pequeno a comer fruta com a mão, com natural. Que o pessoal veio de suspeita, mas para ele, que é o primeiro contato, ele não tem a questão de relacionar de um doce com uma fruta. Se ele questionar com uma fruta, é o que você oferta, né? É o que você oferta a ele. Para criança. A gente percebe muito isso aí. A questão também, não vou estender muito, a educação física escolar, que devia ser um fator primordial para a formação, que é um momento que está de formação, que ele tem a formação de 2 a 8 anos, se eu não me engano, que é a formação de percepção de conhecimento, que vai lhe tornar a formação futura do cidadão, que ele vai aquela parte de concepção de conhecimento, de ele entender a importância. Acho que isso é muito negligenciado E vai gerar. Ele vai gerar um adulto doente, um adulto doente que vai causar gasto para o governo, um cara que vai mal trabalhar, vai mal produzir. E a gente já tem essa geração hoje em dia. A gente já tem geração de adultos que estão com esse tipo de comportamento. E esses adultos estão tendo filhos ainda mais acomodados com essa situação. E como o Gustavo falou, já vira o ciclo também da má gestão dentro da escola com essa criança. Então, se ele já tem esse problema escolar, o problema familiar, ele vai gerar um adulto muito mais complicado. E aí entra em outro ciclo que vai complicando cada vez mais a situação. Alguém de vocês viram? Eu não lembro agora o nome do documentário que é na Netflix sobre os alimentos. E eles falam como é processado nos Estados Unidos alguns alimentos. E viram que a grande causa do câncer não um dos fatores primordiais é a carne, pela forma que ela é processada. Ele fala de um modo assim que o próprio governo incentiva a população a comer esses alimentos. Por conta disso vai gerar doenças que vai alimentar o mundo farmacêutico, que o farmacêutico está ligado a... Olha a conspiração aí, bicho. Então você a polêmica aí. E é o mesmo governo que faz a propaganda para que você emagreça e tenha hábitos saudáveis e tal, e você não sabe... Entramos em outro ciclo agora. Mas aí vamos lá. Hoje a gente tem shakes, medicamentos, atividades físicas com seus métodos mais diversos, dietas de formas mais diversas também, e a população segue engordando. E aí? Onde a gente está errando? Será que os profissionais continuam ainda tateando em busca do melhor meio? Também acho. Será que o aluno também ele não tem a paciência necessária, afinal ele não engorda de um dia para o outro? E procurar outros meios mais rápidos, né? E não saudáveis. E outra, os nossos alunos, a gente olha de uma forma geral, a população está engordando, mas os nossos alunos, a gente está emagrecendo eles? Estamos... Gustavo, tem um exemplo interessante, né? Tem um exemplo até de um aluno que ela vai ficar até brava porque não consegui chamar ela a tempo. Mas ela passou por eu conheci ela na época, não vou falar o nome, mas ela já sabe que tá falando dela. Sabe? Que ela, na época a gente estava de estágio na academia, ela era bem magrinha, um perfil bem meuzinho. E depois de uns anos a gente perdeu o contato dela e fechou. Perfil bem Mionzinho, foi bom. Mionzinho, porque depois de alguns anos ela veio me procurar, aí eu trabalhava, tinha um grupo na praia, aí eu encontrei com ela, muitos anos sem encontrar com ela, né? E realmente, quando ela conversou comigo, que ela estava precisando, ela conversou comigo, quando ela falou comigo, ela via a diferença do corpo dela, sei quantos quilos a mais, e ela desesperada,
querendo emagrecer, tinha procurado nutricionista, estava fazendo atividade de crossfit e não estava conseguindo emagrecer. Depois ela percebeu, deu uma luz nela dela procurar algo mais, um especialista um pouco maior. Foi para o endócrino, foi para o nutrólogo e percebeu que ela tem problema de tireoide. Isso é uma coisa que eu estou percebendo em muita gente nova. Problema de tireoide, principalmente mulher, muito. E depois que descobriu, a gente começou a trabalhar. Depois que tomou como a medicação para quando ela tem um T2, que a gente chama, começou a processo de emagrecimento. Hoje em dia ela tá com um corpo bacana, conseguiu emagrecimento, tipo, tomando medicamento, acompanho nutricional. Controlando, ela tá ali controlando. Dentro de um tempo adequado também, não foi de uma hora para outra. Não foi. Tá mais de 2 anos comigo. Pegando esse gancho do problema de tireoide, eu acho que realmente tem surgido muita gente com esses problemas. E só que quem não tem acaba se desesperando cada vez mais. Porque, cara, eu jurava que era minha tireoide, não é. E agora? Ele meio que tenta chutar o cara torce por Deus pra não ser por comportamento. Mas é por falta de conhecimento, porque às vezes o trabalho de tireoide é mais a questão medicamentosa. Você vai tomar um medicamento, você vai controlar, vai ter que fazer exercício físico, uma boa alimentação e continuar isso pro resto da vida, porque sabe que aquela medicação é pro resto da vida, não se cessa a medicação e vai ter que continuar pro resto da vida. Mas a gente pensa que é uma coisa que você vai... E o que eu vejo também muito são as cirurgias. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa que é meu pai, que ele fez redução de estômago. E ele é uma pessoa que, como a maioria dos brasileiros, fez a cirurgia e acaba que essa cirurgia ela gera um vício em você, seja em qual for um vício, e que se você não procurar uma ajuda psicológica, esse vício acaba se tornando algo muito maléfico para ele, e não fazer atividade física. Só trabalha. Aí ele perdeu esse peso, mas começou a gerar vários problemas musculoesqueléticos nele. Por conta de quê? A musculatura ele perdeu tudo também. E não voltou a se cuidar. E eu quero saber também de vocês, nesse ambiente de academia, personagens, quantas pessoas, depois que tiveram esse problema, fizeram essa cirurgia bariátrica, redução de estômago, procuraram vocês para fazer um trabalho personalizado? Personal não, eu já tive clientes de sala de musculação que são bariatrizados, mas são pessoas super controladas. Eu sei que é uma exceção da regra. A maioria que eu vejo é que são pessoas que fizeram a bariátrica e sequer fazem uma revisão do quadro de saúde delas. Quanto mais uma atividade física, algo preventivo. As clientes que eu tenho são exceções à regra. São pessoas que se cuidam bastante, são pessoas que têm uma equipe muito profissional por trás, não só comigo, mas nutricionistas, fisioterapeutas que elas fazem. É um cara dominado, vive no Pois é, eu tive essa sorte das pessoas bariatrizadas que eu tenho 2 clientes que passaram por essa cirurgia, que não tem problema nenhum, mas eu sei que é uma realidade completamente diferente. Tu falou do fisioterapeuta e pouca gente chega no fisioterapeuta para procurar ajuda depois de uma cirurgia, né? E outra, é onde tem mais alteração postural. Exatamente, elas fazem isso. No caso, ela fazia porque ela já cuidava do joelho, condromalácia patelar, grau 3, por conta do excesso de peso. De fato, ela tinha condromalácia grau 3, então ela já se consultava por conta disso, né? Pelo excesso de peso, imagina-se, porque a gente não tem causa aparente, né? Eu já aprendi isso. E pelo excesso de peso, ela estava fazendo esse acompanhamento, e depois da bariátrica ela fez outros tratamentos, entendeu? Com fisioterapeuta, que também é um osteopata. Aí, hoje em dia são pessoas super controladas, mas como tu falou, a pessoa perdeu um peso tão grande, quase a metade, né? A pessoa fica com metade do peso que tinha, às vezes mais. Imagina a quantidade de mudanças que vai acontecer. Vai gerar milhões. E isso aí as pessoas têm que
ter essa informação, se ela não tem, os profissionais de saúde, seja psicólogo, nutricionista, educador físico, tem que passar a informação, tem que falar que ela precisa ter um acompanhamento multidisciplinar. E até de psicólogos também, né? Eu ainda acredito que são um dos principais, porque esses vícios podem ser seríssimos. Desde um vício que ela recupera esse peso de novo, desde um que ele seja maléfico para o corpo. Até porque a gente vai ter casos de pessoas que engordaram bruscamente por questões comportamentais, emocionais. Então, se ela passou por um procedimento cirúrgico, esses comportamentos ainda estão ali. Você tem ela ideia? Deixou, ela a cabeça é a pessoa. O meu pai, ele era aquele que almoça no meio-dia e termina às 5 da tarde. Termina de almoçar. Por quê? O senhor almoço. Porque não é aquele almoço, ele bota muito pouco. Mas ele tem que comer devagar. Porque se comer rápido, ele vomita. Alimentos como carne, por exemplo, ele já fica empachado, qualquer quantidade de carne assim, ele já fica super se sentindo mal. Então, tudo isso tem que ter um acompanhamento psicológico. Imagina eu uma vez, quando era novo, ele pegou um pacote de macarrão, eu acho que eu só tirei, sei lá, pouquíssimas gramas, ele comeu o resto do pacote. Uma coisa absurda, assim, quando ele comia. E hoje em dia ele comia esse pouquinho, tem que ir lá, e todo mundo acaba, e ele tá lá comendo e tal. Isso aí é... Isso que a gente está falando da cirurgia bariátrica, que é um procedimento talvez o mais radical de emagrecimento. Mas você tem, por exemplo, as lipoaspirações da vida e semelhantes, onde a pessoa ela não reduz imediatamente, e o que reduz, rapidamente essa pessoa acaba retornando, que eu acho que é um dos principais problemas. A cabeça continua mesmo, então a pessoa optou pelo meio mais prático para emagrecer, a cirurgia, gasta-se o seu valor lá que talvez gastasse menos e obtivesse o mesmo resultado ao mesmo tempo, já que ela precisaria desse período de emagrecimento pós-cirúrgico também, né? Acaba levando quase que o mesmo tempo, mas enfim. E no final das contas, daqui a pouco, com os mesmos hábitos, a mesma cabeça, essa pessoa está retornando ou até mais do que tinha antes. Então, a gente precisa pensar que um dos erros pode estar no convencimento, não seria essa palavra, mas na própria educação da pessoa, desse indivíduo obeso ou com sobrepeso, e que ele precisa procurar os demais profissionais, ele precisa procurar mudar comportamento, que é o mais difícil de fato, né? E para ter resultado de fato duradouro, né? A gente quer o resultado imediato. Então emagreceu, curtiu seus 58 quilos, daqui a pouco está com 60, 61, 70 e volta ao que era antes. Um dado que eu vi recentemente, num congresso que eu fui de nutrição, foi apresentado lá um estudo que foi feito com gêmeos, né? E estudos com gêmeos são interessantes porque você vê a causa e efeito imediato. Tu não precisa dar intervenção, esperar terminar aquele processo da intervenção para começar uma outra e fazer a comparação dos dois. Com gêmeos, lógico, gêmeos idênticos, né? Você consegue ver a causa e efeito direto, né? Então o que é que foi feito? Ele estava estudando o efeito sanfona. Então para um gêmeo lá, ele fez uma dieta não tão restrita, entendeu? E para o outro gêmeo ele fez dietas restritivas muito grandes, tipo jejuns e tal. O que é que aconteceu? Eles passavam um período de dieta e depois paravam. E depois passavam por um período novamente e paravam. Eu não lembro quanto tempo eles ficaram fazendo isso, né? Mas estavam querendo analisar o quanto essa pessoa engordaria quando ela parasse essa dieta, entendeu? Então tudo controlado, então não foi isso. O que eles conseguiram verificar no final era que esse cara que fazia dieta restritiva, quando ele voltava ao normal, que parava com a dieta, ele ia engordando cada vez mais o peso que ele tinha antes. O outro, ele ganhava peso, mas ganhava menos do que ele tinha quando ele estava fazendo dieta. Então o estudo acaba concluindo isso, de que você fazer dietas restritivas e voltar ao peso anterior, o famoso efeito sanfona, ele é muito mais. Eles fizeram uma análise também das complicações de saúde da pessoa, entendeu? Do risco de saúde, risco de doença coronariana, enfim, fizeram diversas análises e na conclusão era isso.
de que esse risco era muito aumentado quando se fazia dietas restritivas e voltava novamente à situação normal. Querendo ou não, você não vai conseguir fazer essa dieta restritiva o tempo todo, você vai ter que parar. E essas paradas, o efeito sanfona era muito maior e tu engordava cada vez mais. Então ia numa escadinha, o risco de doença aumentava e você ficava mais obeso cada vez que parava. E a explicação fisiológica é bem clara, do corpo tentar se prevenir daquela restrição que ele passou, sabe? E pasme, a conclusão desse estudo é que talvez seja mais saudável se manter obeso do que passar por esse processo de efeito sanfona, tá entendendo? Que seria mais saudável passar por isso. Eu achei interessantíssimo, porque é o que a gente vê hoje em dia. Se tu chega numa sala de musculação, a pessoa vem treinar, eu já recebo trabalho de 9 horas da manhã, Gustavo e Rica, trabalho de 9 horas da manhã, chegam pessoas em jejum, entendeu? Jejum de mais de 12 horas, e chega para fazer atividade física, pô. E aí, como é que a gente lida com isso? E detalhe, são jejuns acompanhados por profissionais, ou eu não sei, eu digo profissionais porque eu nem sei se né? Porque o contato meu acaba sendo muito pouco. Hoje a gente tem a moda do jejum intermitente. Vocês estão recebendo na academia, eu pergunto mais a vocês porque vocês trabalham em academias privadas e talvez vocês recebam aí gente que está fazendo isso, seguindo uma revista, seguindo uma blogueira, seguindo um profissional. Tem acontecido isso? Não, eu sou exceção à regra novamente. Eu tenho no país da Parada. Eu tenho clientes que passaram por um jejum intermitente por acompanhamento nutricional. Sem querer criticar, né? Claro não. Que o jejum intermitente ele tem a sua função, ele exato. tem sua Sim, perdão. Não, eu quis dizer que ele é um método eficaz. Sim. Desde que seja devidamente, só para não deixar o planejado, a laguna dizer que eu estou criticando. Com certeza. Períodos curtíssimos de fazer esse jejum e também a dieta cetogênica, que também está ganhando muita repercussão por conta dos resultados a curto prazo muito grande. No teu caso, eles vêm sempre acompanhados? Mas sempre acompanhado de um nutricionista e com um certo controle meu também, porque assim, uma pessoa que está numa dieta muito restritiva, ela vai ter restrições também ela vai ter déficit de força e déficit de potência. Então, até a minha intensidade do treino ela precisa ser um pouco reduzida durante esse período, entendeu? Aí Gustavo pega a gente no mundo normal? Pego muita gente normal, escutando papo de revista. Normalmente eu costumo, às vezes até eu tenho essa preocupação mais com o aluno, tentar conversar, tentar dialogar, abrir um pouquinho mais a cabeça, assim, um pouquinho mais, para poder entender. Porque o que eu estou percebendo nesses anos de aqui, às vezes não depende de método de treinamento, que são basicamente científicos comprovados. O problema que a gente está tendo muito grande isso aqui, a mente, cara. Talvez a mente, a gente está tendo muitas pessoas envolvendo. Agora mesmo, a pulseira está mandando eu levantar para mudar. O modo sedentário ativado. O tempo gravando aqui. O que eu tento conscientizar dentro do ambiente de musculação é criar um ambiente que ele se sinta motivado para treinar. Eu vou falar uma coisa aqui que eu faço lá na academia, eu faço uma coisa lá que por conta própria, ninguém me pôs ideia para chamar a atenção. Eu fiz uma atividade que eu busquei da época que eu era estagiário, junto com o Pablo, que a gente fazia, a gente parava a sala de musculação e faz hoje, acho que se eu não fizer hoje, eu vou dizer que chama mais de louco. A gente parava meio essa musculação e ficava todo mundo fazendo abdominal. E isso criava um ambiente motivacional bacana, pô. Todo mundo, interação, aquele ambiente poder criar. Algo que não vai, pode ser que não interfira diretamente naquele processo de vida, mas tipo, ele mantém motivado, quebrasse aquela rotina e algo que não vai nem prejudicar. Você sabe, os alunos conhecem. Detalhe, quebrar a rotina de uma maneira planejada, porque não adianta, tem clientes, alunos que ficam lá migrando de atividade em atividade, não tem resultado, e aí ela passa para outro tipo de intervenção, não tem resultado, e ela sai migrando. Ela não dá o tempo necessário para realmente ter efeito daquele treinamento. E sai migrando de um lugar para o outro, procurando o que vai ter eficácia
mais rápido, mais a curto prazo. E acaba que ela passa um período gigante trocando de atividade que se ela tivesse mantido, musculação emagrece, cara. Treinamento aeróbico emagrece, funcional emagrece, o crossfit emagrece, todo tipo de atividade, o movimento emagrece, entendeu? Mas cada um vai ter as suas especificidades. Vai dar resultado E em vai um ter- tempo diferente. vai ter um resultado no tempo Cada diferente, pessoa cara. responde de uma forma diferente. Exatamente. O alimento, a dieta, enfim. E em relação a essa ideia que eu tive, que eu trouxe, esse povo vou trazer, né? Me deram a oportunidade de fazer ideia, movimentos que eu não vejo, passei nas academias, não via a questão de tornar automotivador. Isso pode ser uma ideia, né? Eu botei lá, a gente começou bem básico, circuitozinho. Toda terça e quinta, não sei se ele passou, viu? Já tá uns 9, 10 alunos. E já tá Eu boto de 1h30, 2 horas, que é o horário fixo baixo lá, na hora que eu trabalho. Vou até propaganda aqui do horário. E bater lá. E dá certo, pô. Eu entrei de férias agora, aí a turma, como é que vai ser isso? Não, termina isso aqui, se ela tiver vontade, ela faz. Mas se torna um bem motivador, a turma vem treinar. Isso aí agrega E muito. tipo, é meia hora só de atividade, eu seguro o pessoal, oriento, faço. E muita gente, eu tô vendo muita gente já mudando até o perfil de treinar, vem, treina, se dedica. Tem gente que vem com o carro desse circuito. Não é uma questão que você deva fazer não, mas tipo, é uma ideia que surgiu para eu fazer de imediato. Isso motiva a pessoa a continuar, né? A dar Continuar. O continuidade. ser humano é muito nisso. Eu já percebo muita diferença em perfil de algumas pessoas. Às vezes não tem, vem treinar de segunda, às vezes vinha 2, 3 dias. Aí hoje já vem de Acaba segunda a pensando sexta, na vem, rotina, treina, muda já as percebe coisas. começar a mudança, a falar como, puxa, Gustavo, eu tô sentindo uma mudança. Mas às vezes é justamente isso, a gente trabalha nesse lado também motivador também. Nessa Que é sensação de muito importante hoje em dia a ser pessoa. motivado, você consegue mudar. E a gente tem facilidade. um grande desafio também, que tem a relação direta com o emagrecimento, que eu já tenho lido um pouco mais, a questão da depressão. A gente não toca mais, é uma questão muito relacionada ao emagrecimento. Isso já puxa, Que já é outra assunto aí. Mas isso vai ficar para a próxima, mas depois eu vou explicar a questão da relação da depressão com o emagrecimento. Mas tem muito isso aí. Então você criar um ambiente motivador, que a pessoa se socialize, que treine. Hoje o pessoal faz grupo, eu descobri que o pessoal teve uma nessa meia outubro, para fazer uma festa surpresa para mim. Eu descobri que também tem um grupo no WhatsApp, o pessoal da tarde, tipo, pessoas que não se conheciam, que hoje motivam, um motiva o outro, vamos lá, vamos vir hoje, vamos treinar, sei o quê. Isso é bom, pô, isso é muito Esse motivador. ambiente que faz. Você consegue transformar. Esse ambiente que faz as coisas funcionarem, né? E você ter resultado. Então, fechando, o que é que precisa ter? O treinamento, paciência ao processo, respeitar o processo, né? Ter uma atividade, uma relação muito profissional, se procurar outros especialistas na área. Só aqui nessa discussão curtinha, a gente tocou em assuntos que envolvem Fisioterapia, profissional, nutrição, psicólogo, exatamente, endócrino, né, que a gente falou da questão dos medicamentos de tireoide. Então, assim, só aqui numa simples conversa a gente já envolveu trocentos profissionais, entendeu? Então, o que se tem que procurar é isso. E paciência, cara. O que eu acho que é preciso ter com relação ao emagrecimento é paciência, é um processo. O que se for por comportamento, né, lógico. Se for por comportamento, como é que chama? A pessoa, ela precisa de um processo muito grande para chegar naquela situação. Principalmente os obesos mórbidos, por exemplo. Por comportamento, mais uma vez, frisando. Mas se ela passou por esse período tão grande de comportamento desregrado, né, a mudança não vai ser de uma hora para outra, então é um processo. Né? Então eu acredito que, para fechar a ideia, é isso.